O Batman é um dos super-heróis mais amados e conhecidos da América, e retratou um dos primeiros anti-heróis da história dos quadrinhos. Ao longo das décadas, ele esteve em filmes, videogames e na televisão, e passou por muitas mudanças. Quase todo mundo sabe alguma coisa sobre o Batman, mas há algumas coisas que nem os maiores fãs desconfiam. Confira nessa lista fatos que você provavelmente nunca ouviu falar sobre o Homem-Morcego. O Batman não só se recusa a usar armas de fogo, como as odeia completamente. Isso porque foi uma arma que matou seus pais, e por isso ele se recusa a usá-las na luta contra o crime. Mas nem sempre foi assim. O criador do herói, Bob Kane, demorou um pouco até refinar o personagem ao que conhecemos hoje. Nas primeiras edições de Batman, ele era uma espécie de Sherlock Holmes fantasiado, que mais investigava do que lutava, mas sem nunca dispensar as armas de fogo em suas patrulhas noturnas. Bob Kane logo mudou isso, dizendo que o Batman usando armas não parecia correto. Em 1954, o psiquiatra alemão Friedrich Werfel publicou o infame Sedução dos Inocentes. O livro afirmava que as populares histórias em quadrinhos estavam contribuindo com a delinquência infantil devido às imagens violentas. A maior parte do livro focava os quadrinhos de crimes e terror, mas as histórias de super-heróis não escaparam ilesas. Nesse livro foi bastante notória a afirmação de que Batman e Robin eram um casal gay. Claro, isso é ridículo, mas muitos pensam que foi motivada por essa afirmação que os escritores resolveram tornar o Batman, ou mais precisamente Bruce Wayne, em um mulherengo sem vergonha. Se existe algo pelo qual Hugh Hefner é apaixonado, além de mulheres obviamente, é histórias em quadrinhos. O criador da Playboy admite que além de publicar revistas, um de seus primeiros projetos era o de se envolver com quadrinhos. Muito mais tarde, ele ainda tinha fetiche por festas temáticas de HQ. Em uma delas, havia atores vestidos como Batman e Robin, que fizeram um grande sucesso com a plateia. Mal sabia Hefner que um executivo estava presente na festa, e vendo a reação positiva das pessoas com os personagens, ele ligou imediatamente para um canal americano, dando a ideia de um programa voltado para o Batman. Assim nasceu, nos adoráveis anos 60, a primeira série do Batman para a televisão. Qualquer um de nós que está irritado com o crime, com os fortes aproveitando dos mais fracos, adoraria poder agir como o bom e velho Bruce, vestir uma fantasia e proteger as ruas. Curiosamente, na cidade de Jackson, em Michigan, nos Estados Unidos, um cara fez exatamente isso. Um dia, o Capitão Jackson se encheu dos crimes de seu bairro e decidiu vestir uma capa e um capuz para patrulhar as ruas e ajudar a polícia local. A sua identidade nunca foi revelada, como qualquer bom super-herói faria. Embora isso pareça loucura, a taxa de criminalidade caiu acentuadamente desde que o Capitão Jackson chegou às ruas. Ele trabalha com a colaboração da polícia e nunca confronta diretamente os criminosos. Quando ele percebe algo suspeito, entra em contato com as autoridades. Mas não para por aí, já que para ele o combate não é apenas repressão policial. O Capitão Jackson trabalha com uma série de projetos e serviços comunitários, além de programas de conscientização. Originalmente, Batman vivia em Nova York, algo nada original, já que muitos outros heróis de revistas em quadrinhos da época também residiam no local. Mais tarde, os escritores resolveram fazer com que Batman habitasse uma cidade fictícia, para que eles pudessem ter liberdade de fazer o que quisessem no seu próprio mundo. Um dos escritores abriu uma lista telefônica de Nova York aleatoriamente e encontrou o Gotham Jewelers, e foi assim que o nome nasceu. A localização da cidade sempre foi um pouco confusa, às vezes sendo retratada na costa leste dos Estados Unidos e algumas vezes no centro-oeste, perto da cidade natal do Super-Homem, Metrópolis. No entanto, vários fãs do Batman afirmam que Gotham realmente está localizado na costa leste, especificamente no estado de New Jersey. Isso nunca foi expressamente declarado nos quadrinhos, mas a teoria é realmente popular. Em uma das cenas do filme Batman, de 1989, um repórter de Gotham está estressando seus colegas de trabalho por sua obsessão pelo Batman, considerando por muitos uma lenda urbana. Em um ponto, ele mostra um esboço de um homem parecido com um morcego de smoking e pergunta: "Você já viu esse homem?" Na próxima vez que você for assistir o filme, pare um segundo a cena e verifique a assinatura do esboço. Ele foi desenhado pelo próprio Bob Kane, o criador do Batman. Em 1991, Burt Ward, que interpretou Robin ao lado do Batman Adam West, escreveu uma autobiografia intitulada Burt Ward, My Life in Tights, em português algo como Burt Ward, Minha Vida em Calças Justas. O livro tem sido universalmente considerado mal escrito, mal publicado e cheio de mentiras ultrajantes. Burt Ward não é nem um pouco humilde na hora de se descrever.
Ele se considera um super atleta e um grande garanhão, narrando infinitas aventuras sexuais de si mesmo e até de Adam West. Ele afirma que sempre houve mulheres nos camarins prontas para arrancar suas roupas e fazer tudo que se podia imaginar com a dupla dinâmica. Ele descreve a si mesmo como um ótimo amante e Adam West como um homem incapaz de satisfazer uma mulher, em numerosas passagens quase pornográficas. Adam West revelou mais tarde que leu o livro, mas que não tomou nada como uma ofensa, acreditando que ninguém poderia acreditar em metade do que está escrito e afirmando que Butch provavelmente só precisava de dinheiro. Mais tarde, Butch Ward admitiu que foi instigado pelos editores a tornar o livro mais interessante para poder vender mais. Que vergonha, hein, Rob? Ao longo dos anos, diversos grandes nomes de Hollywood têm desempenhado o papel de Batman, mas quem o fez por mais tempo? Este título vai para Kevin Conroy. Muitos têm o chamado de a voz do Batman, sem dúvidas. Ele trouxe alguma originalidade ao papel, com a sua visão única sobre o personagem. Conroy teve a ideia de alterar visivelmente o tom de voz quando Batman vai combater o crime e quando é apenas um playboy milionário. E é isso, pessoal, eu fico por aqui e vocês por aí. Se você gostou do vídeo, clique aqui em gostei, compartilhe e comente. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido e fui!